Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu estou gravando a aula do dia 3 de setembro, né? E hoje eu tô mandando português e matemática para vocês, né? Então vamos lá no português, o livro Buriti, na página 66, que é a continuação da interpretação de texto que vocês fizeram aqui, ó, o texto As Estrelas nos Olhos dos Meninos, tá? É a continuação dessa interpretação de texto. Então vocês vão ter que dar uma lidinha no texto de novo para lembrar, tá, do texto. E aí a gente vai lá na página 66. Releia estes trechos. Numa noite, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. A letra B. Noutra noite, a história se repetiu. Letra C. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo. Então vamos pensar, esses 3 trechinhos aí, ó. Cada coisa aconteceu numa noite diferente, não foi? Primeiro foi numa noite, depois foi em outra noite e depois de algumas noites aconteceu de novo. O que você acha que isso aí é? Isso parece uma sequência de tempo, né? Aconteceram noite após noite, foram acontecendo as coisas com os ovos colhidos, tá? Então, vamos lá. Que informações as expressões em destaques dão ao leitor? Que informação que parece para vocês isso? Não é? Parece o quê? Parece essa expressão de tempo, né? Coisa de noite após noite, tá? O número 9. Leia esse trecho de outro mito. No princípio não havia noite, só existia o dia. A noite estava guardada no fundo das águas. Aconteceu, porém, que a filha da cobra grande se casou e disse ao marido: meu marido, estou com muita vontade de ver a noite. A letra A. O que você imagina que esse mito procura explicar? O que ele está aparecendo? Não havia noite. Ele fala assim, não havia noite só. Desculpa. Aqui no comecinho do texto ele fala que não havia noite, só existia o dia, né? E aí a filha se casou e disse ao marido que ela queria ver a noite. Que então parece o quê? Parece que ele está falando do quê? De como surgiu a noite, do surgimento da noite, né? O começo da história, tá? Que pistas o texto lhe deu para pensar assim? Ó, que pistas ele deu para você pensar assim, ó? Primeiro, no início não havia noite. É uma pista que já está dando que não tinha noite, tá? Só tinha o dia. Então vamos procurar as pistas ali no texto. O que observa de comum entre esse mito? As estrelas nos olhos dos meninos. O que eles têm em comum? Aí é uma resposta pessoal de vocês. O que vocês acham que os dois textos têm em comum? Ou se eles não têm nada em comum? Aí vocês vão lá e escrevem lá o que vocês acham, tá? Essa é uma resposta pessoal. Aí, de matemática, a gente vai continuar lá nas propriedades da multiplicação, né? Que a gente viu ontem, que a prof fez aquela tabelinha ali na parede, tá? Então, hoje a gente vai no exercício 7, da página 95 do livro Buriti. Calcule mentalmente o resultado em cada caso. Ó, a letra A. 1050 vezes zero. O que vocês lembram? Todo número multiplicado por zero dá zero, né? Qualquer número que você multiplicar por zero, ele vai sempre dar zero. Pode ser 1.297.395.492 vezes zero. Vai dar zero, né? Isso aí a gente já tinha visto. E 1050 vezes 1. Tudo que é multiplicado por 1 dá sempre o próprio número, né? A gente vê isso na tabuada. 2 vezes 1 dá 2. 9 vezes 1 dá 9. Então vocês vão fazer essas continhas aqui de cima. Pensem bem, presta atenção. A letra C. 654 vezes 0. Vai dar 654 vezes 1 vai dar o quê? O que acontece com o resultado quando multiplicamos um número por 1
e quando multiplicamos por zero. É isso que a Pro acabou de falar. O que acontece quando multiplica por 1, o que acontece quando multiplica por zero, tá? Você vai escrever aqui embaixo. Amanda está construindo um jogo de tabuleiro. Em algumas casas desse jogo, o jogador deverá multiplicar os pontos obtidos por determinado número. Esse é o jogo que ela está montando, tá? Aí ela deu um exemplo. Se o jogador tiver, por exemplo, 2 pontos e cair na casa do comando multiplicar por 2, seus pontos serão igual a 4, né? Porque vai fazer 2 vezes 2, 4. Então vamos lá na letra A. Amanda quer que em uma dessas casas os pontos obtidos sejam transformados em zero. Qual será o comando para isso acontecer? Então vamos supor, o que ela tem que fazer para ficar com zero? Ela tem que multiplicar por quanto? Ó, presta atenção que você respondeu já no exercício anterior. E para que os pontos permaneçam o mesmo, qual deverá ser o comando? Então, se aqueles pontos ficarem sendo o mesmo, ela tem que multiplicar por quanto? Também respondeu em cima. Olha aqui embaixo o menininho falando. Quando calculamos um número vezes 1, ou fazemos uma vezes um número, o resultado é sempre o próprio número. Então, dizemos que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por que elemento neutro? Porque ele não faz diferença, vai dar sempre o próprio número, né? Tudo que você multiplicar por 1 dá sempre o próprio número, por isso que ele é um elemento neutro. Agora aqui o do lado ele está falando. Quando multiplicamos qualquer número por zero, o resultado é sempre zero. Dizemos que zero é o elemento nulo da multiplicação. Por que nulo? Porque ele sempre vai zerar, ele sempre vai anular aquela operação, ela vai transformar ele em zero e daí começa-se de novo, né? Então, essa é a explicação de hoje. Prestem atenção, é bem facinho essa atividade de matemática, tá? E tirem foto das atividades, mandem lá para eu corrigir. Um beijo e até amanhã.